Irmãos, a palavra de Deus que vamos revelar. Este caso, irmão, aconteceu logo depois que Deus levou Estevão. Estevão, para quem não sabe, foi o primeiro mártir da igreja cristã, ou seja, o primeiro a ser sacrificado pela palavra de Deus, evidentemente logo depois de Cristo. Então, meu irmão, foi martirizado, Estevão, pelos intendentes de Jerusalém, pelos magistrados, chefiado por um homem chamado Saulo, que depois o Senhor converteu. O nome dele de Saulo mudou para Paulo e virou um apóstolo do Senhor. Mas nesse tempo, Saulo, irmão, perseguiu a igreja, entendendo que todos os cristãos na época eram todos blasfemos, e a intenção era de matar todos os cristãos, acabar com o cristianismo. Eles pregavam, irmão, em Jerusalém, no sul de Israel. Todos lá falavam e anunciavam a Cristo. Só que com essa perseguição, irmão, de Saulo e dos magistrados de Jerusalém do sul, a igreja se espalhou, irmão, e foram se espalhando para o norte de Israel, ou seja, para a cidade de Samaria, que era a capital na época, a capital do norte de Israel. Juntamente com eles foi Filipe. Quem é Filipe? Filipe foi um dos primeiros que o Senhor também chamou para o seu ministério de anunciador da palavra. Filipe, inclusive, irmão, foi também, junto com Estevão, um dos 7 primeiros diáconos da obra de Deus. Por que diácono? Porque eles cuidavam dos pobres, levando o mantimento das viúvas, dos necessitados. E Filipe, irmão, se converteu de uma forma que ele anunciava o Evangelho. Então Filipe, junto com alguns outros, subiram para o norte de Israel para anunciar a palavra de Deus, para fugir, irmão, da ira de Saulo e dos seus perseguidores. E isso, irmão, embora essa perseguição tenha havido, que era ruim, mas por outro lado veio a beneficiar, porque o Evangelho começou a se espalhar, né? Não ficou só em Jerusalém, começou a se espalhar por todo Israel. E foram lá para o norte. Filipe, inclusive, evangelizava. E lá Deus fez, através de Filipe, irmão, grandes milagres, prodígios e maravilhas, espalhando o Evangelho. Pedro e João, irmão, também que eram pescadores, vendo as maravilhas que Deus fazia através de Filipe no norte, subiu também para o norte. Interessante que, chegando lá, irmão, ele viu aquele povo tudo glorificando os sinais de Deus. Só tinham sido batizados, mas eles não conheciam, irmão, a presença do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Pedro e os outros discípulos, com mais 120, receberam no dia de Pentecostes. Depois vocês leem 2 de Atos dos Apóstolos. Então, quando Pedro soube, irmão, daquela evangelização no norte de Israel, disse para João: vamos lá, vamos subir, vamos dar uma olhada lá, a igreja está se espalhando, o povo de Deus está crescendo. E eles foram, irmão, e começaram, e o povo dizia, e Pedro perguntou para eles assim: já recebestes o Espírito Santo de Deus? Como nós só fomos batizados, mas não conhecemos o Espírito Santo de Deus. O que é? É a visitação de Deus. É a glória de Deus chegando com os seus santos, sentindo a glória de Deus. Então, o irmão Pedro começou a orar com eles, e muitos foram receber o Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer um esclarecimento para a Irmandade. Nos confunde às vezes, irmão, o Espírito Santo de Deus com o dom de novas línguas. Espírito de Deus, irmão, Santo de Deus é que visita a pessoa, sente a presença de Deus. É uma coisa gostosa que estamos sentindo aqui dentro dessa igreja. Não é, irmão? Que vem aquele glória sozinho, aquela coisa gostosa, aquele sorriso de alma. Né? Dom de línguas é outra coisa, também é visitado por Deus.
Mas aí é dom de línguas, dom de profecia, enfim, nós não entendemos. Muitos até naquele tempo foram selados com o dom de línguas também. Então, irmão, mediante isso, essas manifestações do norte de Israel, inclusive Deus chamou lá um homem chamado Simão. Vocês veem no começo aqui, Simão. Quem era Simão? Simão era um adivinhador, era um homem que fazia magia, essas coisas, e conquistou muitos corações lá. E Deus converteu ele. E quando Simão, irmão, viu Pedro tomado pelo Espírito Santo, anunciando o Evangelho, falando da graça, o povo sentindo a presença de Deus, o que aconteceu, irmão? E se Simão chegou até Pedro e disse para ele: escuta, quanto você quer em dinheiro para me dar isso que você tem também? Eu te pago para você me dar isso que você tem, me ensinar como é que faz esse povo sentir a glória de Deus. E Pedro olhou para Simão e disse para ele assim: ó, o dom de Deus não se compra com dinheiro. O dom de Deus é gratuito, vem lá do reino da glória de Deus. Repreendeu, irmão, aquele Simão e falou umas coisas duras para eles, até história que depois vocês veem, né? E naquela hora ele entendeu direitinho, porque Pedro explicou para ele: o dom de Deus não se vende por dinheiro. Né? O dom de Deus nasce na pessoa, é que Deus aponta. O dom de Deus está aqui, irmão. Ele dá para quem Ele quer. Ele dá para quem o Senhor olha dentro do seu coração e fala: ela está preparada. Ele está preparado. Na glória a Deus, que eu vou distribuir para vocês hoje. Glória a Deus. Você vai orar? E o inferno vai ficar aberto. Você vai olhar com o olhar teu, o demônio vai embora das pessoas. O inimigo, irmão, vai ter que respeitar o dom de Deus que eu te dou agora. Recebe em nome de Jesus. Glória ao nome do Criador. Então Simão, naquele momento, irmão, se sentiu assim e disse até para ele: então ore por mim, para que Deus me liberte disso. Jesus. Esse espírito, irmão, às vezes a pessoa aí, Simão já era batizado, tinha se convertido a Jesus Cristo, mas ele pensava, irmão, que as coisas, os dons de Deus se compravam com dinheiro, com troca de alguma coisa. Tem muita gente hoje em dia desse jeito, né? Tem, irmão? Tem muita gente batizada e dizendo assim: ó, eu vou ser amigo daquele lá, vou olhar como ele faz, eu vou fazer também. Não, as coisas de Deus são naturais, vem na hora. Deus sabe aquele que tem o coração preparado. Quando ele ora, acontece, quando ele prega, acontece, mas tudo que acontece, ele fala: não agradeça a mim, agradeça a Deus que falou. Glória a Deus. Então, irmão, aqui, quando se espalhou esse evangelho, veio um anúncio a Filipe. O Espírito de Deus falou com Filipe, o Espírito Santo, e disse para ele: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Por quê, irmão? Porque a missão de Filipe lá no norte já tinha terminado. Então o Senhor falou: pronto, a tua parte aqui está feita, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor falou: Filipe, desce novamente para o sul, em Jerusalém, lá na faixa de Gaza, que está deserta, desce para lá. E ele obedeceu, irmão, a voz de Deus, né? E levantando-se foi para... e eis que um homem etíope, eunuco, mandou Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adoração. Quem que era esse homem, irmão? Ele era etíope, eunuco, né? Eunuco de Candace. O que é Candace? Candace, irmão, significa rainha. E ele trabalhava para a rainha, né? Ele era um eunuco que se cuidava lá das moças e tudo. E ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Era um grupo que tinha lá na África, na Etiópia,
e eles eram judeus e adoravam o Senhor. Ele veio para Jerusalém. Enquanto ele estava lá, Filipe ia passando, você observa a cena, ia passando com a sua carruagem e viu lá esse carro, o carro que ele fala aqui, uma carruagem, né? E viu lá parado. Ele regressava e aceitando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. Então esse eunuco, irmão, quando ele estava regressando de volta, ele abriu as escrituras e estava lendo Isaías. Aqui não está escrito, mas eu falo para não dar. Está escrito no capítulo 53 de Isaías, no versículo 7. Né? Depois mais para frente, no 32, está escrito. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do teu tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso é o que está escrito em 53 de Isaías, no versículo 7. E o que eunuco estava lendo na sua carruagem, estava parado e lendo. Né? Então, irmão, esse é o Espírito a Felipe. Chega-te aí e ajunte-te a esse carro. Os irmãos observam o plano de Deus na vida de cada um. Irmão. O Senhor tirou Filipe lá do norte de Samaria, mandou ele lá para o sul, por causa de uma alma, glória ao nome de Jesus. Estava lá parada a carruagem que tinha vindo da Etiópia, eunuco, né? E o Senhor mandou ele passar lá, e o Senhor falou assim: passa aqui, encosta nesse carro aqui. Glória ao nome do Senhor. O que o Senhor está mandando aqui nesse momento, irmão? O Senhor está falando para você. Onde tiver um escolhido meu, eu vou buscar de qualquer maneira. Tem alguém da tua família que você está orando? Tem algum amigo que você quer que se converta? Não testemunhou hoje aqui, não foi? Aleluia. Queria um amigo para vir congregar, se quer fazer fogão de Carapicuíba aí, Deus vai chamar na graça. Onde tiver um pequeno meu, eu vou buscar. Eu vou buscar. Não, glória ao nome de Deus. Quer seja teu parente, quer seja alguém da tua família, quer seja algum amigo teu, na onde você trabalha, no vizinho teu, pode dar glória ao Senhor. Glória a Deus. Recebe o dom da evangelização. Glória a Deus. Deus me diz: te manda pregar, eu vou cumprir o desejo do teu coração. Irmão, vou pregar mais que Deus está me dando, hein? Tem alguém na tua família que você quer que seja tua companheira na tua casa. Tem alguém na tua família que você quer que seja teu companheiro. Glória, glória. Não só vou chamar na graça, mas vou converter de uma forma que ao descer nas águas, o Senhor vai dar o dom da profecia para ele. Vamos se juntar, ficar lá com ele. E quando Filipe ouviu que ele ia o profeta Isaías e disse: perguntou para ele. Isaías deu uma olhada, né? Sabe? Às vezes você está com o carro assim, de repente para do lado de alguém, você dá uma olhadinha assim. Filipe olhou, irmão, e viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, nesse 53, versículo 7, que lemos aqui agora. Né? E ele disse assim: olha, correndo Filipe ouviu que o profeta Isaías disse para ele: entendes tu que lês? Os irmãos observam, irmão, que as escrituras, olha, naquele tempo, há 2000 anos atrás, esse eunuco, irmão, vinha sempre a Jerusalém, conhecido. E quando Filipe perguntou para ele: entende tu o que lês? Por quê? Porque viu, irmão, que faltava para ele algum esclarecimento. Entendendo? E esse esclarecimento, irmão, tinha que vir de um homem que entendia o que estava escrito lá. O Senhor não ia escolher alguém lendo nas escrituras. Até porque, irmão, né, o Senhor mesmo podia ter falado com o eunuco lá, o anjo de Deus vindo.
Mas a função do anjo, irmão, não é pregar a palavra. A palavra anjo no hebraico significa mensageiro. O que o anjo faz é pegar uma dessas irmãs, um desses homens de Deus que está aqui. Glória a Deus. E falar, leva lá a minha palavra. Certo, Joel? Isso daí, essa é a função do anjo. Não é, irmão? Eu vou até dar um exemplo disso para mandar. Cornélio, quando o Senhor converteu ele trabalhava com cortiça, essas coisas. E o anjo de Deus foi lá, irmão, e visitou a Cornélio, mas não falou nada da palavra. Pegou Pedro e falou, Pedro, vai lá e anuncia para Cornélio a palavra de Deus. Então a função do anjo é visitar. Então está me dando aqui, eu falo, o Senhor manda pregar. Esse anjo vai visitar a casa de alguém que está aqui nesse lugar. Recebe a missão de pregar agora no nome de Deus. Pode ser irmão, pode ser irmão. Vou te colocar palavras na tua boca. Pela palavra de Deus que vai sair da tua boca, a conversão vai chegar no coração dela. Você está entendendo o que você lê? Como eu poderia entender se alguém me não ensinar? Eu gosto que com ele se assentasse. Então vem, senta aqui comigo. E aqui, irmão, eu preciso fazer um esclarecimento para a Irmandade a respeito disso. Eu não posso fugir daquilo que Deus fala comigo. Se Filipe não soubesse as Escrituras, não conhecesse, irmão, as Escrituras, pergunta para mim, como é que ele poderia ensinar o homem? A gente escutou alguns dias atrás, um tempo atrás, que ele não estuda a Bíblia. Vocês escutaram isso aí? As redes sociais correm. Escutando, claro? Que ele não estuda a Bíblia, cara. Como se fosse isso um pecado. Aleluia a Deus. Você sabe o significado de estudar? Sabe, Davi? Vou explicar. A palavra estudar, irmão, veio do século XII. É uma palavra em latim, que significa aprender. Glória a Deus. Ler. Tomar conhecimento. Perguntar para a Irmandade, é algum pecado tomar conhecimento? Glória a Deus, aleluia. Vocês acabaram de estudar comigo a Bíblia hoje no 8 de Atos dos Apóstolos. Porque você toma conhecimento à medida que você lê. E se você está lendo, você está, de certa forma, irmão, estudando aquele assunto, aprendendo aquele assunto. Glória ao nome do Senhor. A Irmandade, irmão, não tem a obrigação de aprender, de ler. Não. Mas é bom que todos leiam. Mas o ministério é quem prega a palavra, o mensageiro que leva, irmão, a palavra, ele tem que saber sim. Aleluia. E Deus colocou ele para isso. Eu estou pregando errado, eu estou pregando certo. Glória a Deus, aleluia. Quem acha que está certo, não glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente escuta cada coisa aí, né? Então é assim, irmão, né? Perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo ou eu não? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? E ele estava lendo, né? Foi levado uma ovelha para um matador, e como está mudo diante do que eu tosquia, assim não abriu a sua boca. Aí na seguinte ele disse assim, na sua humilhação foi tirado o julgamento de quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo ao Nilton, disse para Filipe, logo-te, de quem diz isso? Do profeta. De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele estava lendo essa parte, mas ele perguntou, puxa, ele foi levado diante do matador, diante do que eu tosquia, como ovelha. Ou seja, a ovelha não abre a boca, a ovelha só geme. E quem ele está falando? De Isaías mesmo, do profeta? Ou ele está falando de um outro?
Então ele estava falando, irmão, que ele não estava entendendo essa parte. Mas Filipe, tomado pelo Espírito de Deus, ele pegou e explicou para ele. Em outras palavras, disse para ele assim: o profeta estava dizendo a respeito de Jesus Cristo, filho de Deus. Glória a Deus. Essa ovelha que foi levada diante do matadouro, diante do que eu tosquia, é Jesus Cristo que foi levado sem culpa, sem nada, foi morto, crucificado. Meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que alguém aqui na congregação, alguém está dizendo: irmão Freire, mas está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que o apóstolo Paulo escreveu e disse, né, que a letra mata, o espírito vivifica. Você sabe o que significa isso, irmão? A letra mata, ou seja, a lei mata, e o espírito vivifica a igreja. Ou seja, que a lei mata. Ah, não precisa ter lei? Claro que sim. Mas se você entrar só na lei, como os fariseus faziam, o Espírito de Deus se retira de você. Quanta coisa que a gente sai fora da lei para ver o Espírito de Deus trabalhar, meu irmão. Vocês querem ver uma loucura? Moisés, quando pegou aquela varinha e atingiu o mar vermelho, estava doido. E ele estava: ô Moisés, você está louco, rapaz? O que você está fazendo? Está fora de medida da lei, do ensinamento. O mar se abriu, o povo passou nele. Glória a Deus. A mulher que tem um fluxo de sangue, né? Ela era proibida de encostar em alguém porque se considerava uma mulher imunda naquela época. Né? Ela não quis saber, foi empurrando todo mundo, tocou Glória a Deus. os estilos do Senhor. Quem me tocou? Senhor, mas alguém que estava grande, todos se trocam, não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Estão entendendo a palavra da glória a Deus, irmão? Vamos sair um pouquinho fora da lei. Se Deus tiver alguma coisa de pregar, de orar, de fazer, Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Claro que a lei para mata, o espírito de Deus. Né? Tomar conhecimento não é, irmão, matar o espírito. Tomar conhecimento é enriquecer o espírito de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Então, ele dizia, né, energicamente. E respondendo eunuco, Filipe disse: rogo-te de quem diz isso, ele disse. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. Indo ele a caminho, chegaram em pedra com uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Por que eu não pedi batismo para Filipe? Por quê? Porque naquele momento que Filipe explicou para ele, ele se converteu a Deus. A conversão chegou para ele. Seja convertido agora em nome. Amém, Deus. Glória a Deus. Você acreditar em Jesus Cristo, mas a conversão tem que vir junto. Eis aí a água, andaram, que impede que eu seja batizado, né? Ou seja, não tem mais impedimento. Eu já sei tudo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu recebi agora a iluminação. Agora eu estou entendendo que é a palavra de Deus. Porque esse mundo tão terrível. O que está impedindo que eu me batize? Glória ao nome do Senhor. Ele disse: indo eles caminhando, chegaram ao pé da água. E disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse, né? É lícito se creres de todo o teu coração. Ou seja, se você acreditar de toda a tua alma que Cristo é o Filho de Deus que veio na terra, não tem impedimento que você desça as águas do sangue do Cristo. Eu vou passar uma mensagem aqui que Deus está mandando falar. Se tem alguém aqui que ainda não desceu as águas do batismo, um conselho vindo lá do céu: corre. Aleluia. Glória a Deus. Vai rápido, porque o Senhor quer você. O dia que Deus quer recolher, não oramos da glória de Deus. Corre, batiza rápido.
que impede você? Tem alguém te impedindo alguma coisa? Tem uma Alfredo, eu ainda fumo. Eu bebo ainda. Eu faço algumas coisas erradas ainda. Sabe o que significa batismo? Você sabe o que significa batismo? Batismo, irmão, no hebraico significa receber outro nome. Sabe o que significa receber outro nome? Ser uma outra pessoa. Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor. Significa você descer nas águas e ressuscitar uma outra pessoa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É isso que eu te faço agora e te dou agora uma ordem. Corre, vai. E você batizado que está aqui, na glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Você é uma outra mulher. Eu chamei você nessa graça para ser outro homem. Se tiver algum vício aqui ainda, seja ligado agora. Glória a Deus, aleluia. Se tiver algum costume mundano, a igreja vai dar glória. Vai alimentar todos que estão Glória a aqui. Deus, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Te limpar, o espírito ao contrário, eu vou te limpar dos vícios, eu vou te limpar das vaidades excessivas, tua graça, tua e vai te tirar do teu lado de todo o demônio que quer te levar para o abismo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te limpando de toda inveja, de todo ciúme. Se teu nome estiver escrito na macumbaria, Glória, glória a Deus. não vai te procurar, eu não vai te achar. Não fizemos uma feitiçaria, fizemos uma macumba para aquele lá, mas não é esse daqui, o nome dele é esse, mas está um novo nome. Isso começou, irmão, com Adão, o Senhor falou com Abraão, a respeito da circuncisão. Todo judeu, irmão, que pertencesse ao grupo judaico, precisava ser circuncidado. Todo macho, né? Então, se fazia a circuncisão no pênis, cortava a pele do pênis, e aos 8 dias de nascimento, então isso era a circuncisão, ficava circuncidado, ou seja, já fazia parte, né? Então, claro, veio o Novo Testamento, isso não é necessário mais, porque veio o batismo nas águas do batismo, né? Alguém pode dizer, mas será que precisa mesmo? Jesus Cristo foi batizado? Ele não precisava, porque ele era santo, né? Ele foi batizado, saiu das águas. O Senhor me deu a graça de estar lá no Rio Jordão, no lugar lá onde ele foi batizado. Ele levantou das águas João Batista, né? Seu primo, filho de Isabel, filho de Zacarias, o batizou, e uma pomba pousou sobre a sua cabeça, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. Aleluia! Vai visitar a tua alma, deixa eu amém! Esse Jesus glória a Deus, glória a Deus. Ele te diz o que eu contigo na terra. Eu vou entrar na tua vida, na tua casa. Amém. Te liberto de todo mal da aparência. Aleluia! Te liberto dessa enfermidade que você tem ainda nessa noite. Ninguém vai derrotar você, porque eu estou na tua vida. Glória a Deus! Fala, Jesus! Glória! Conceber o desejo no teu coração. Glória a Deus! Dentro de poucos dias, irmão, vou levantar a tua cabeça. Amém, Deus. Ainda que você não peça, mas eu sei o que você está precisando. É Deus que convida agora. Dá um glória a Deus agora. Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus agora. Eu vou te
te atender naquilo que você nem me pediu. Aleluia! Deus que é tudo bom. Coisas que você precisa, que você nem sabe o que você precisa. Mas eu sei o que você precisa para levantar tua cabeça na face da terra. Eu só quero uma coisa, me serve de noite. Leva meu nome, entra dentro da doutrina. Se alguma tentação vier na tua cabeça, algum espírito vier te tentar, chama pelo meu sangue, que eu te levanto. Forte proteção. Ele está do teu lado. Aleluia, Jesus. Deus. Glória a Deus, eu quero dizer parar o carro e descer, glória a Deus. O eunuco batizou, quando saiu nas águas, o Espírito do Senhor também bateu os filhos. E não viu mais o estranho jubiloso. Continuou o seu caminho, depois ele foi para os outros. O Senhor está falando aqui, tanto para nós que somos batizados, para aquele que ainda não obedeceu a palavra nas aulas do batismo, batiza rápido. Nossa Santa Ceia é 12? 21. Dia 21 de junho, vai ser sábado às 18h30. Mas já pode batizar, já pode tomar Santa Ceia. Você vai nascer. Vou te dar outro nome. Nome de crente, nome de servo, de serva. Aleluia! Quando que no mundo os vícios dominam as pessoas, os costumes mundanos dominam as pessoas, depois que você recebe outro nome, ou seja, batizado, você vai começar a dominar os espíritos. Você vai falar, depressão, vai embora agora. Glória. Se tiver alguém aqui deprimido, dá glória que eu te libero. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus está aqui hoje. Glória, Jesus. Se eu pregar, eu vou pregar. Você vai entrar na tua casa. Se tiver algum espírito ao contrário lá, pela visitação do Espírito Santo aqui, ele vai embora hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Glória, glória! Aleluia! Glória, Jesus! Estou te dando um nome novo aqui dentro dessa igreja. Estou dando a tua vida, estou mudando o teu nome. Estou mandando embora do teu caminho. Espírito maligno da enfermidade, das perseguições que não te deixam de levante. Eu te mando embora. Aleluia! Glória, glória! Recebe meu estômago, recebe meu bocado, você é um amigo Deus, você é mulher de Deus. Você está vendo as escrituras, você está estudando a Bíblia, estudo toda noite, todo dia. Aleluia! Sempre quando eu congrego, eu abro a Bíblia e eu junto com o irmão, leio em casa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus! Glória ao teu nome. Leia, se instrua nas coisas de Deus. Quando estão estudando outras coisas que não prestam, leia a história da onde que te gerou como cristão, como cristão. Os teus descendentes. Ou nós não somos filhos de Abraão? Aleluia! Falou para Abraão: a tua semente será como as estrelas que estão no céu.
É como os grãos de areia do mar. Ninguém tem um caso. Glória ao nome do Senhor. Então, amigo, aleluia. Você vai me amar a partir de hoje, mas senão vai ficar mais sem a minha presença. Glória a Deus. Vai começar a receber agora em nome do Senhor. Quem ainda não sentiu Deus, vai sentir Deus agora, maravilhosa. Quando ele está do teu lado, vai começar a glória ao Senhor. A virtude de gente vai passando do teu lado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, Jesus. Eu te dou um sinal que essa palavra vai cumprir na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Em 19 dias eu estou virando o teu caminho. Glória a Deus. Seja louvado. Amém. Vamos agradecer em nome do Senhor Jesus.